último contato, são 7h40, atenção. Vamos repetir, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil. Bom dia, vamos ver se a gente consegue ouvir agora certinho, presidente. Bom dia, bom dia. Presidente, olha, em março o senhor numa coletiva disse: se quiseram matar a jararaca, não bateram na cabeça, bateram no rabo. Com a sentença do juiz Sérgio Moro, bateram na cabeça da jararaca agora ou não? Não. E por que não, Eli? Porque a sentença é uma peça cheia de inverdades. Eu estou convencido que o juiz Moro não levou em conta os autos do processo, porque eu tive não só a testemunha de acusação me defendendo, como eu tive 73 testemunhas de defesa que ele não levou em consideração, nenhuma das testemunhas. Ele não levou em consideração a verdade, porque o apartamento nunca foi meu, nunca comprei, nunca me deram papel, nunca assinei nada. Portanto, eu estou convencido que o que o Moro me deu, na verdade, foi a oportunidade de continuar me defendendo, porque eu sinto a necessidade, por uma questão de consciência, por uma questão moral, de provar a minha inocência à sociedade brasileira. Eu não morrerei tranquilo se eu não provar a minha bisneta, que tem 4 meses, e a todos da minha família, ao povo brasileiro, que há uma verdadeira perseguição numa tentativa, que é a única coisa que eu entendo. Desde que eu vi a apresentação daquele PowerPoint ali, eu me dei conta de que eu não estava sendo julgado por um processo político, de que a verdade não importava. A Polícia Federal da Lava Jato mentiu, o Ministério Público da Lava Jato mentiu, e o juiz deu uma sentença, sinceramente, sem nenhuma explicação, porque ele passa 60 páginas se explicando o porquê da sentença, sem nenhuma prova. Não levou em conta nenhuma prova, a não ser a rasura de um documento que pode até ter sido a Polícia Federal que fez ou alguém que fez. Então eu me sinto indignado, estou vivo, vou continuar brigando, porque cabe a mim. Eu já provei a minha inocência no processo. Aliás, a única prova existente no processo é a prova que eu apresentei da minha inocência. E eu tinha certeza que era um processo político. Isso está ligado ao fato de não quererem que o Lula possa voltar a ser candidato a presidente da República. Eu estou convencido disso, estou convencido. E vou continuar brigando, ali. Vou continuar brigando porque eu tenho certeza que eu estou certo. Tenho certeza que eu tenho razão e tenho certeza que esse processo foi uma grande farsa, uma grande mentira, e tem outros, não termina por aí. Esse vai para a segunda instância, mas tem outras mentiras contadas e que eu vou fazer o jogo que eles querem fazer. Eu vou me defender, vou provar a minha inocência, até que fique bem claro o que está acontecendo na verdade. Só para você ter ideia, na sentença o juiz ele cita 9 vezes a reportagem do Jornal Globo e não cita, na verdade, nenhuma defesa minha. Então eu vou transformar isso numa necessidade de brigar mais no país, de andar mais pelo país, de falar mais pelo país, porque eu não vou permitir, sabe, que difame a minha história, a minha vida, a minha biografia com uma mentira deslavada dessa. Queria, então, ex-presidente Lula, isso significa, então, que Ministério Público, juízes, Polícia Federal, até políticos, empresários que fizeram delação premiada, todos que o acusam, estão mentindo, presidente? Vamos ressalvar o Ministério Público, vamos ressalvar a Polícia Federal e vamos colocar as pessoas que trabalham na Operação Lava Jato. É importante a gente separar a instituição das pessoas que estão fazendo isso. Eu participei dos depoimentos, sei o resultado dos inquéritos, o inquérito foi uma mentira, a acusação foi uma mentira, o Moro deveria não ter aceito a acusação contra mim, ele aceitou, não sei porquê, e quando ele aceitou, que eu vi a apresentação daquele PowerPoint, ficou claro que para mim havia uma necessidade da condenação política. Agora, a briga, eu acho que inclusive as delações, uma coisa é o seguinte, uma coisa é o cidadão se apresentar espontaneamente para dizer, olha, eu quero fazer uma delação. Outra coisa é o cidadão que está condenado a 20 anos de cadeia, a 30 anos de cadeia, vendo os delatores vivendo uma vida de navalha, porque está cheio de delator vivendo melhor que quando estava solto, estava vivendo com a pulseira no pé, mas na verdade essas pessoas estão vivendo uma vida extraordinária, alguns vivendo
em apartamentos à beira-mar, outros vivendo em condomínios fechados, outros vivendo em fazenda. E as pessoas estão presas, as pessoas delatam até a mãe para ser solto. Então, o que eu estou convencido, veja, e quem fez a lei delegada, quem fez, fomos nós. A delação premiada, fomos nós do PT que fizemos e aperfeiçoamos. Eu não tenho nenhum problema, eu quero é que seja apurada a corrupção, que seja preso quem roubou. O que eu quero é que seja feito dentro de um Estado democrático de direito, que se leve em conta o processo, que se leve em conta os autos, que se leve em conta as testemunhas. Nesse processo, a única coisa que foi levada em conta foi a necessidade de prestar serviço a quem quer que o Lula não dispute. Por exemplo, eu estou convencido, e disse no depoimento ao Moro, não estou falando para você, Elias, eu falei para o Moro no meu depoimento: você está preso ao compromisso que você tem com a imprensa. Ou seja, você não tem como ter uma posição que não seja de me condenar, porque a imprensa já me condenou, sobretudo a Rede Globo de televisão, e, portanto, você tem que prestar conta. O que aconteceu? A sentença sai, todos os juristas criminalistas condenaram a fragilidade da defesa, a Globo, então, tratou de tentar dar vericidade à sentença, e nós agora vamos entrar com um pedido de direito de resposta para poder, dentro da Globo, explicar corretamente à opinião pública o que está acontecendo. Portanto, Eli, eu estou indignado porque eu sei o que está acontecendo nesse processo, eu sei o que está acontecendo no Brasil, acompanho muito bem o que está acontecendo no Brasil, e eu vou enfrentar essa briga, querida. A única coisa que eu tenho nesse país, nesse mundo, é a minha dignidade. E por ela eu lutarei até a morte, lutarei até o fim, porque eu não vou, depois de 70 e poucos anos de vida, não sei quanto tempo que eu vou ter pela frente, permitir que meia dúzia de jovens mal intencionados venham tentar jogar a minha imagem na lama. Bom, ex-presidente Lula, como o senhor se sente sabendo que é o primeiro ex-presidente condenado criminalmente desde a promulgação da Constituição de 88 do Sul, que foi inclusive chamado pelo Barack Obama de o cara? Essa sua condenação que repercutiu no mundo inteiro. Como o senhor se sente, presidente Lula, sendo o primeiro ex-presidente condenado criminalmente desde 88? Eu me sinto indignado, eu me sinto quase que pessoalmente ofendido, porque eu sei que o processo é uma farsa. E eu disse no meu depoimento, esse processo é ilegítimo porque ele é montado por uma série de mentiras, e eu conheço todas as mentiras. Se você levar em conta que a sentença tem 962 parágrafos e que ele só tem 5 que versam sobre as provas irrefutáveis, que são as minhas, as que eu apresentei, e isso não foi levado em conta. Se você imaginar que o triplex nunca foi meu, nunca comprei, e eles dizem, eu quero saber agora, o Moro doou o triplex à União, eu ainda tenho que pagar uma multa para a Petrobras, eu quero saber com base no quê? Qual é a base legal, qual é o documento, qual é a prova, qual é... Sabe, porque senão não vale nesse país você acreditar na justiça. Como eu estou convencido que o dia que a sociedade deixar de acreditar na justiça, o país vai virar uma anarquia, eu estou recorrendo porque acredito piamente que haverá de acontecer justiça numa outra instância desse país, e inclusive eu penso que o juiz Moro não pode continuar se comportando como se fosse um czar, ou seja, ele faz o que quer, como quer, sem respeitar o direito democrático, sem respeitar a Constituição, e vai passando por cima, não deixa a defesa falar, tenta cercear o direito da defesa a falar, sabe? Então eu estou indignado, Ulisses. Se tem um cidadão brasileiro indignado, sou eu, porque montaram uma mentira desde o começo. Quando eu vi aquele PowerPoint montado pelo Dado Dallagnol, eu me dei conta da mentira de que o processo não tinha nada de jurídico, de que era um processo eminentemente político. Eu comecei a acreditar naquilo que alguns jornalistas falavam, que o objetivo, na verdade, era tentar evitar a volta do Lula. E tem uma coisa prática, viu, Eli? É que tem muita verdade nisso, é porque eles deram um golpe. Se eu voltar, o golpe não fecha. Ora, por que derrubar Dilma com impeachment, sabe, mentiroso, com a tese da pedalada mentirosa, para depois o Lula voltar? Não fecha o golpe. Então é preciso tentar evitar que alguém que provou que é possível resolver os problemas dos pobres nesse país
de alguém que é possível gerar 22 milhões de empregos nesse país, de alguém que provou que é possível colocar o povo da periferia na universidade, de alguém que provou que é possível fazer reforma agrária tranquila e pacífica, de alguém que provou que é possível você fazer habitação popular para as pessoas que não podem pagar, de alguém que provou que era possível garantir que o povo tomasse café, almoçasse e jantasse todo santo dia. Ou seja, é preciso impedir que essas pessoas voltem ao governo. Porque na tese da elite brasileira, o Brasil tem que ser construído para 1/3 da sociedade e não para toda a sociedade. Incomodava essa gente, sabe? E é por isso que eu vou brigar, Eli. Se alguém pensa... Presidente Lula, bom, o senhor fala que o senhor vai brigar, né, pela sua honra, pela sua dignidade, e o senhor, inclusive, recentemente fez uma declaração, agora, depois da sentença, de que agora, o senhor agora iria impor ao PT, iria enquadrar o PT para que o senhor quer ser o candidato a presidente de 2018. O senhor confirma? Não, Eli, não se trata de enquadrar o PT, porque se você conhecer o PT, ele é enquadrável. Ou seja, se trata de pleitear junto ao PT que se o objetivo dos meus adversários, se o objetivo, inclusive, do Ministério Público, do grupo da Operação Lava Jato, da denúncia contra mim e de outros processos que tem, porque não é apenas esse, eles estão julgando, na verdade, é o meu mandato de 8 anos. E eu quero defender, porque o meu mandato foi julgado em 2006, quando eu fui reeleito, e o meu mandato foi julgado em 2010, quando eu saí com 87% de bom e ótimo do governo, e elegemos a companheira Dilma. Então, o que eu quero, na verdade, é o direito de me colocar como candidato, sabe, dentro do PT, junto com outras forças políticas, para poder defender aquilo que foi feito no Brasil, que foi o mais importante momento econômico desse país, que foi o maior momento de inclusão social da história desse país e a melhor performance do governo nos primeiros 10 anos do século XXI. Mas quando o senhor vê a sua rejeição pelas últimas pesquisas, não o assusta a rejeição do senhor no eleitorado brasileiro? Eli, faz 9 anos que eu dou uma entrevista para você. O Jornal Nacional já fez 20 horas de notícias contra mim. Aí você pega o Bom Dia Brasil, pega o Boa Tarde Brasil, pega todos os jornais, de manhã, de tarde, de noite, primeira página, todas as revistas. O Aécio não aguentou uma capa da Globo, os tucanos com uma capa só, caíram todos. Ou seja, eu tenho 59 capas de revistas contra mim e estou aqui inteiro disposto a brigar. A rejeição, ela existe para você consertar, para você convencer as pessoas. E eu estou convencido que nós temos um legado capaz de mostrar para a população que nós temos condições de consertar o Brasil. Porque nesse instante, a gente não deveria estar discutindo, sabe, processo contra o Lula. Nesse instante, a gente deveria estar discutindo como resolver os problemas graves do Brasil. 15 milhões de desempregados, sabe? O salário da sociedade está reduzindo, a reforma na legislação trabalhista que vai criar um clima de semi-escravidão nesse país, é só deixar o tempo passar para a gente ver o que vai acontecer nesse país, ou seja, o país totalmente desacreditado lá no exterior, o presidente Temer viaja, as pessoas nem cumprimentam ele, ou seja, o Brasil que era o país da moda há algum tempo atrás, o Brasil que era um país, sabe, mais badalado, um país que tinha protagonismo internacional, um país que estava, sabe, crescendo, um país que estava orgulhoso do que estava acontecendo aqui internamente, virou essa vergonha, sabe, de mentira, de destruição, de desemprego, de fechamento de empresa. Então eu gostaria de estar discutindo isso. Presidente Lula, mas o senhor não reconhece que o que nós estamos vivendo hoje é fruto principalmente do governo da Dilma Rousseff, que o senhor elegeu? Não, deixa eu lhe contar. Eu acho que nós temos que fazer a seguinte diferenciação, Eli. Se você for analisar bem, a Dilma tentou fazer alguma reforma no tempo certo, logo que ela ganhou as eleições de 2014. A diferença é que ela tinha na presidência da Câmara o Eduardo Cunha, que não queria que ela fizesse a reforma. Ora, na medida que você tem que fazer um ajuste na política fiscal e as emendas que você manda para o Congresso Nacional não são aprovadas, as coisas vão se agravando. E você sabe que o PT e a CUT, nós não concordamos com algumas das propostas de reforma da Dilma Rousseff. Mas o que está provado agora é que o problema do Brasil não era a Dilma, não.
O que está aprovado agora, aqueles que deram o golpe, que prometeram melhorar o Brasil, que isso aqui ia ficar o paraíso, o Brasil está pior. Aumentou a nossa dívida fiscal, aumentou o desemprego, aumentou a redução salarial, ou seja, aumentou as incertezas, na verdade. Nós temos um presidente que tem 3% de aprovação, 3% vale menos que uma margem de erro de qualquer pesquisa de opinião pública. Ou seja, a única solução para o Brasil agora, Eli, seria você convocar a eleição direta, e não dá nem para esperar 2018. Teria que ter uma emenda constitucional para que a gente antecipasse o processo eleitoral e deixasse o povo outra vez assumir a responsabilidade de eleger um presidente ou uma presidente da República para poder ver se conserta esse país. Agora, presidente Lula, são 7h55, e como o senhor vê a situação do presidente interno? O senhor falou que tudo piorou, o seu antigo aliado. Olha, veja, eu acho que o Temer já está provado que ele não tem condições de continuar governando o Brasil. Eu acho que a autoridade moral dele acabou, embora ele tenha uma sustentação na Constituição para estar exercendo o cargo que ele está, a verdade é que ele não tem mais junto à sociedade brasileira qualquer possibilidade de governar. Então o correto seria ele próprio tomar a iniciativa, sabe, de convocar a eleição direta. Seria extremamente importante. Esse país não pode ficar 18 meses, ou melhor, quase 18 meses esperando uma eleição. Mas presidente Lula, convocar eleições diretas agora não significaria atropelar as regras da própria Constituição, presidente? Não, a regra já foi atropelada com impeachment. A regra já foi atropelada com a mentira da pedalada para caçar Dilma. Você agora tentar voltar a ter eleições indiretas nesse país é você se esquecer do que aconteceu no tempo do regime militar. Eu acho que a melhor coisa e a única coisa que pode acontecer aqui é se convocar eleições diretas para presidente da República. Você antecipa, faz um projeto de lei, uma emenda constitucional, antecipa o processo eleitoral, convoca, o povo elege e vamos transferir a responsabilidade para o povo outra vez. É porque não tem milagre, viu, Eli? Não tem milagre. Agora, Lula, o senhor disse que vai ser candidato à presidência em 2018, o senhor vai pedir para que o PT o indique. Durante anos, o senhor teve ao seu lado nomes fortes, como Zé Dirceu, como Palocci, hoje estão presos, estão em prisão domiciliar. E o senhor não vê outro nome no partido? O senhor acha que tem que ser o senhor? E como é que o senhor se vê fazendo uma campanha sem ter essas pessoas ao seu lado, que hoje estão presas? Eu não acho que tem que ser eu, Eli. Eu acho que eu tenho condições porque já provei que sou capaz de governar esse país. Eu fico olhando o Brasil, Eli, eu fico acompanhando a imprensa e eu fico imaginando que não tem nenhuma explicação o Brasil está da situação que está. Não tem nenhuma explicação. Esse país é muito grande. Esse país tem um mercado interno de 204 milhões de pessoas. Esse país pode ter um parque industrial melhor. Estão destruindo a Petrobras, estão privatizando a BR, estão tentando desmontar tudo aquilo que nós temos que dar, sabe, força ao chamado Estado Nacional. Enquanto os americanos estão se voltando para construir um Estados Unidos forte, a Alemanha uma Alemanha forte, aqui no Brasil nós estamos entregando o patrimônio público que nós temos a troco do quê? A troco do quê? Veja, então, eu quero fazer uma campanha envolvendo a sociedade brasileira, envolvendo a juventude brasileira, fazendo com que a gente assuma um novo compromisso para ter uma nova política industrial, uma nova política de investimento em ciência e tecnologia, recuperar o orçamento da União no que diz respeito à educação, porque o maior investimento que um país pode fazer é em educação, porque é um investimento que tem um retorno de curto prazo. E você sabe que nós praticamente quintuplicamos o orçamento da União. Eles agora estão diminuindo, ou seja, porque eu acho que incomoda para eles muitos jovens na universidade. E para mim é a salvação do Brasil. Então, quando eu falo que eu tenho vontade de disputar, se o PT quiser, e obviamente que eu tenho que respeitar, sabe, a justiça, vou brigar por isso, é porque eu estou convencido que eu posso consertar esse país. Tenho convencido. Antes de terminarmos, presidente Lula, eu queria fazer, eu sei que nós temos aqui já está acabando o tempo,
aqui nós temos a pesquisa da Datafolha, junho de 2017, que mostra o grau de confiança nas instituições. Forças Armadas, 40%, imprensa, 22%, Presidência da República, 3%, partidos políticos, 2%. Qual a responsabilidade, no seu modo de ver, do poder público nesses números terríveis de descrença da população frente ao poder público? Olha, eu penso, Eli, que é tudo que se fala em torno do poder público, é tudo que se fala. No Brasil, historicamente, se tentou vender que o que é público não vale nada, o que é privado vale tudo. Não é verdade. Você veja, não existiria corrupção se o setor privado não corrompesse. Sabe? Só pode ter corrupto se tiver corruptor. Então, eu penso que há uma disposição de falar mal do poder público o tempo inteiro, inclusive a negação do Estado. O Estado é extremamente necessário para 90% da sociedade. O Estado é muito importante. Quem cuida das pessoas, sabe, na verdade é o Estado brasileiro que tem obrigação de cuidar da saúde, de cuidar da educação. Nós começamos a fazer isso, porque as pessoas em São Paulo, ele pensa que São Paulo não tem problema. Você sabe quantas pessoas em São Paulo recebem Bolsa Família? 5.760.000 pessoas recebem Bolsa Família. É o estado mais rico da federação. Entretanto, nós temos pela periferia de São Paulo, pelo interior, muita gente pobre precisando de ajuda. Então o Estado tem uma imagem negativa porque os políticos não cuidam disso. Pega a pesquisa quando eu fui presidente para ver qual o presidente na história do Brasil que depois de 8 anos sai com 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de empréstimo. Nenhum. Então eu penso que se o político trabalhar corretamente, se o político se definir quem que ele quer ajudar, para quem que ele quer fazer a política, as pessoas voltam a acreditar no Estado, voltam a acreditar no governo, voltam a acreditar de que é possível fazer desse país uma democracia forte e sólida. E é isso que eu acredito, Eli, eu acredito piamente nisso, criar instrumentos da sociedade participar, da sociedade ajudar a decidir as coisas, envolver a sociedade nas decisões principais do governo. Eu, quando estava na presidência, eu fiz 74 conferências nacionais para definir políticas públicas, política de educação, política de cultura, política de rancenianos, política de portadores de deficiência, política de negro, política de índio, política de gênero. Tudo era decidido em conferências nacionais para que a sociedade se sentisse coparticipante do governo. Então você tem uma coisa que eu tenho certeza, Eli, eu vou te dizer uma coisa que eu tenho convicção e certeza absoluta. Os pobres desse país não serão problemas, serão a solução se você incluí-los no orçamento da União e se você incluí-los no mercado. Ou seja, eles têm que voltar a ter um mínimo de poder de compra, para isso tem que ter emprego, tem que ter salário, tem que ter renda. Sabe? O que não é possível é você imaginar recuperar o país aumentando o número de indigentes nas ruas do país. Para encerrarmos, presidente, eu queria uma mensagem do senhor para aqueles que acham que responsável pela situação que vivemos é o PT, e responsável pela situação que vivemos foi o senhor, que realmente temos que reconhecer que fez um bom governo, o primeiro, aí o segundo, os problemas acabaram acontecendo, mas veio a presidente Dilma, que nós sabemos. Então, há pessoas que condenam dizendo que foi a situação que temos hoje, foi o PT que nos levou, foi o PT que nos deixou. Foi o senhor apontando, indicando, né, para ser presidente, a Dilma, e o senhor naquele momento, o senhor podia, não só ela, como qualquer outra pessoa, o senhor poderia realmente eleger, dada a sua popularidade. Como é que o senhor vê e qual a mensagem que o senhor deixa a essas pessoas que dizem que o PT é o responsável pela situação que nós vivemos hoje, inclusive até essa maior, como eu diria, denúncia de corrupção da história do Brasil? Eli, se nós tivéssemos que dizer a verdade, seria importante a gente voltar a dezembro de 2014, quando o Brasil tinha o menor índice de desemprego da sua história. O Brasil tinha 4,5% de desemprego, padrão Suécia, padrão Dinamarca, padrão Alemanha. Nós nunca tivemos isso. Isso em dezembro de 2014.
nós tínhamos os trabalhadores todos de categoria organizada recebendo aumento acima da inflação. Nós tínhamos um salário mínimo que teve aumento de 74%. Então, na verdade, a Dilma terminou o primeiro mandato dela numa situação invejável para o Brasil. A economia estava caindo porque o mundo estava passando por uma crise e porque eu acho que nós cometemos um equívoco de fazer 548 bilhões de desonerações e isenções fiscais para manter a roda da economia funcionando, para manter a geração de emprego, e não olhamos que estava deixando de entrar dinheiro no Estado. E aí veio a necessidade de fazer alguma reforma que eu acho que foi equivocada. Esse foi um erro que nós cometemos. O outro erro foi que nós tínhamos um presidente da Câmara que trabalhava contra o governo Dilma para que ele não desse certo. Tá? Esse é um erro grave. A outra coisa que eu quero te dizer com otimismo, Eli, é que você sabe que eu sou um defensor do Estado de Direito, da liberdade de imprensa, mas se você olhar bem, desde aquelas manifestações de junho de 2013, o que a imprensa fez com o governo Dilma, sobretudo, sabe, a grande imprensa, alguns meios de comunicação, e a disseminação do ódio, do mal-estar, sabe, da raiva, da intolerância, ou seja, o país foi ficando insuportável, as pessoas foram deixando de aprender a conviver democraticamente. O cara que morava no apartamento 6 não conversava com o cara que morava no apartamento 7, o cara saía na rua já xingando o outro. Ou seja, esse clima de intolerância não faz bem a ninguém e não permite que o Brasil ande para frente. Eu estou convencido que o que eu posso dizer para o nosso povo como mensagem de otimismo é que o país tem jeito, o país pode ser consertado, basta que a gente faça o óbvio. E o óbvio é fazer a economia brasileira voltar a crescer, é voltar a gerar emprego, é voltar a pagar salário, é voltar a distribuir renda, é fazer com que as pessoas voltem a gostar e acreditar nesse país. Não é difícil. Presidente Lula, eu sei que o senhor está com um pouquinho de pressa, mas só para nós encerrar. E o Petrolão, só para encerrar, presidente? Olha, veja, eu acho que tudo que está acontecendo na Petrobras, tem muito de mentira na Petrobras. Eu não sei se você percebeu que, como testemunha minha, eu coloquei a CVM, eu coloquei todas as consultorias internacionais da Petrobras, todas as consultorias internacionais foram colocadas como testemunha para provar se havia corrupção na Petrobras. Nenhum disse que havia. Olha, se a Petrobras, depois de pagar o que tinha que pagar, quem recebeu fez corrupção, é um problema de quem fez a corrupção. Mas não dá para você tentar jogar culpa em cima da Petrobras e desmontar a indústria naval como desmontaram. Desmontar os investimentos que a Petrobras fazia. Eli, a Petrobras fazia 3 bilhões de investimentos por ano. Quando eu cheguei na presidência, em 2010, a gente estava fazendo 30 bilhões de investimentos. A gente tinha convicção e certeza de que era possível transformar a Petrobras e, sobretudo, o pré-sal no passaporte do futuro da sociedade brasileira. A gente tinha decidido que 75% do orçamento da Petrobras ia para a educação para a gente pagar a dívida que o Estado brasileiro tinha com a educação nesse país durante todo o século XX. Então, Eli, se tem corrupção em qualquer empresa, em qualquer departamento, em qualquer repartição, você puna quem está praticando a corrupção, mas não quebra a empresa como está se fazendo no Brasil hoje. Tá bom. Presidente Lula, muito obrigado por o senhor ter disponibilizado aí o seu tempo para conversar conosco, conversar não só com São Paulo, mas com o povo do Brasil. E um último recado para os nossos ouvintes, presidente. Olha, eu queria dizer aos ouvintes de São Paulo, aos teus ouvintes ali, sobretudo aos companheiros que te acompanham durante tanto tempo, que não percam a paciência nesse país. Eu acho que nós temos que ter esperança de que o Brasil pode voltar a ser um grande país, o país pode voltar a crescer, o Brasil pode voltar a gerar emprego, a nossa juventude pode voltar a sonhar em ter esperança. Eu acredito cegamente nisso, trabalho por isso, e que não há nenhuma razão para a gente não acreditar que é preciso que tenha um governo que tenha credibilidade. A palavra credibilidade, ela passa a ser muito importante, porque
no teu programa, se você for um radialista que não tem credibilidade, você vai falar, até desaparecer os ouvintes, correto? Se você tem credibilidade, as pessoas vão ter, todo dia de manhã, a obrigação de ligar no teu programa para saber o que Eli Correia falou. Pois bem, no governo é a mesma coisa. Se o governo tiver credibilidade, estiver fazendo as coisas certas, estiver trabalhando em harmonia com a sociedade, ele não vai ter problema, ele vai conseguir governar. Ele vai conseguir governar. Você está lembrado do que eu falava? Eu falava, eu sou presidente de todos, mas as pessoas têm que saber que eu vou governar para aqueles que mais precisam. Porque eu ainda dizia, eu quero governar como uma mãe. Uma mãe, ela pode ter 10 filhos. Ela pode ter os 10 mais bonitos do mundo. Se tiver um que está mais fraquinho, com problema, é aquele que ela vai cuidar com mais carinho. É esse o papel do governo. Então, na hora que a gente tiver um governo que olhe para o povo volta a ter credibilidade no país, e o povo volta a andar de cabeça erguida, a sorrir, a falar bom dia, a falar boa tarde. Sabe? Eu ia na porta de fábrica e ia só para falar bom dia para a peãozada. Só para falar bom dia. Ou seja, então hoje de manhã você vê um vizinho do apartamento, levanta, não cumprimenta o outro, entra na garagem, já está brigando com o cara que está na frente dele, sai na rua, já está xingando o trânsito, sabe? É uma situação quase que intolerância absoluta. E não é possível a gente construir uma sociedade, sabe, nova, se as pessoas não forem mais afáveis, se as pessoas não forem mais carinhosas, se as pessoas exigir politicamente aquilo que o Estado tem que fazer, cobrar das pessoas, mas ao mesmo tempo ter esperança, sonhar, senão a gente não consegue viver bem. Eu, nesse momento eu tenho uma obsessão. Eu sonho um dia, sabe, ver a Rede Globo de televisão, colocar o seu apresentador para pedir desculpa para mim. Eu não sei se eu vou ter mais um ano ou mais 20 de vida, mas cada segundo que eu tiver é para provar a minha inocência. Um dia, quem sabe, eles falarem que queríamos pedir desculpa ao presidente Lula, porque não é possível fazer o que eles estão fazendo comigo, achando que eu vou baixar a cabeça. Você vê que a classe política fica tudo com o rabo no meio das pernas, ninguém quer brigar, fica cada um se escondendo nisso. Eles mexeram com uma pessoa que herdou de uma mãe analfabeta o direito de andar de cabeça erguida. Para mim, a palavra dignidade tem preço. Para mim, a palavra moral tem peso. Então, eu vou brigar. Se alguém tem medo de brigar pela minha, eu vou brigar até as últimas consequências. Eu quero provar que o Moro errou, eu quero provar que o Ministério Público errou, sabe, sobretudo o pessoal da Lava Jato. Sempre que eu falar em Ministério Público e Polícia Federal, é a equipe da Lava Jato. Eu quero provar que eles erraram, eles me condenaram por uma decisão política deles, porque mentiram demais e depois não deu para voltar atrás. A desgraça de quem conta a primeira mentira, ele é que é obrigado a contar milhares de mentiras para poder justificar a primeira. E como eles mentiram no processo do apartamento, eles não têm como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Então cabe a mim continuar insistindo para provar que eles erraram. Até, sabe, que apareça o dono desse apartamento, quem comprou, quem é o dono, para poder a sociedade brasileira saber claramente que o Lula nunca teve o apartamento que eles falam que é meu. Tá certo, presidente. Muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Eli. Obrigado. São 8h13. Rapidinho, Luiz Carlos.